Olá, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Gente, já comecei dando pausa. Esse vídeo não vai ser um vídeo fácil, não é um vídeo sobre crochê, né? Apesar de que eu vou mostrar uns crochêzinhos aqui, ó. Eu tô fazendo pro desafio da Amanda. Não tem script, mas eu vou falar. Olha minhas olheiras como estão. Desse momento que eu tenho passado, uma grande perda que eu tive, que foi a minha amiga irmã, uma amiga irmã que eu tive durante 17 anos. 17 anos de amizade, a gente nunca brigou, nunca ficou sem se falar. Já fiquei sem falar com minhas irmãs, até com a minha mãe, alguns dias, mas com ela nunca deixei de falar, porque ela era como se fosse um sol para mim. Ela me mostrava a direção que eu precisava tomar. Nos momentos mais difíceis, ela nunca se afastou de mim e nunca me julgou. Então, eu perdi o meu sol. E eu vou falar sobre isso hoje com vocês também. O cafezinho tá aqui, gente, aqui, ó. Estado de Pernambuco. Eu Tem aquela história do café que eu contei no outro vídeo, né? Que eu faço o café do mesmo jeito que o meu pai me ensinou. Há 30 anos, meu pai me deixou. Meu pai deixou esse mundo e eu fiquei fazendo o café, porque ele quem fazia o café em casa. Então, quando ele foi embora, eu passei a fazer o café. E eu faço do mesmo jeito que ele me ensinou. Esse vídeo, gente, não tem script. Eu vou falando, eu vou falando o que tá aqui, né? Talvez não fique muito curto, mas eu vou falar para vocês dessa pilha aqui, ó, o que é que significa e o que é que isso tem a ver com essa amizade que eu tenho, que eu perdi, né? Eu tenho ainda, que eu sei que lá onde ela tá me vendo, e eu não vou decepcionar ela. E é em meus crochê ali, ó, tudo misturado. Eu sou, meu nome é Edilene, né? Nós duas criamos uma entidade que é o Ser Feminista, Centro de Pesquisa, Formação e Desenvolvimento Feminista. Nós criamos essa entidade com o objetivo de dar suporte aos movimentos sociais que lutam por moradia e que não tinham personalidade jurídica para construir habitacionais, né? E também para dar suporte às associações comunitárias de mulheres, né? Que muitas associações de mulheres, elas eram subordinadas a homens. Por quê? Porque não tinham sustentabilidade, não tinham como, às vezes até para registrar uma ata, precisava que um vereador mandasse um advogado, coisa que elas poderiam fazer se tivessem informação. Tá? Então, a gente criou essa entidade com o objetivo de dar suporte para essas mulheres e dar suporte aos movimentos sociais de moradia com a pauta das mulheres, tá? Para trazer, colocar as mulheres como prioridade, né? As mulheres chefes de família, as mulheres negras, né? Porque é uma entidade formada por mulheres negras. Não que as mulheres brancas não tenham seu espaço, né? Lógico, né? Mas é que quase 80% da população, 90% da população aqui no Nordeste é de pessoas negras, né? E as mulheres são maioria, então as mulheres negras. Mas assim, e aí nós criamos essa entidade e ela hoje é a maior do estado de Pernambuco. Eu tenho muita honra e muito orgulho de falar isso. Que humildemente nos reuníamos nos quintais das diretoras, das coordenadoras, e hoje nós somos
a maior no estado de Pernambuco para construir habitacional. Nós construímos 2 habitacionais, um em Ipojuca, aliás, 2 em Ipojuca, que é o Vila das Canoas 1 e Vila das Canoas 2, e 2 na cidade do Paulista, que é o Eduardo Campos 1A, aliás, e o Eduardo Campos B. E nesse momento, esse aqui, essa pilha de documento é das famílias que a gente vai colocar em... Aqui é um habitacional, aqui é outro. Aqui é um habitacional Bariloche, que vai ser construído onde era o Hotel Bariloche, na BR-101. E aqui é de outro habitacional, que é o habitacional Maria Filipa, que vai ser construído ali perto do Parque de Exposições do Cordeiro. E além desses habitacionais, a gente tem mais 3 que a gente vai construir também. E a gente está fazendo a contratação esse ano. Então, a gente vai estar beneficiando mais de 800 famílias aqui na região metropolitana do Recife. Fora isso, tem outros projetos em Arco Verde que estão sendo encaminhados, que as lideranças lá estão organizando documentação, né? Projetos para a gente apresentar no Ministério para a gente poder contratar. Mas, resumindo, hoje somos a entidade que mais constrói moradia no estado de Pernambuco, né? E só constrói mais do que a entidade o governo do estado e a prefeitura do Recife. Então, se tiver alguém que construa mais do que ser feminista, e alguém conhecer aí, pode ficar à vontade para dizer, tá? Aqui no estado de Pernambuco. Então, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Quando nós criamos a entidade humildemente, né? Nós éramos 2 servidoras públicas, estávamos ali na hora do almoço, na hora que as crianças dormiam, a gente parava para conversar e fazer nossos planos. E a gente não imaginava que ia chegar onde chegou, que ia impactar a vida de tanta gente. Porque eu digo, minhas amigas que estão assistindo, aquela minha amiga negona, ela impactou a vida de milhares de pessoas. A minha vida foi impactada por ela. Então, muita gente melhorou de vida a partir da ideia dela. Então, eu... Ai, gente, eu precisei dar uma pausa. Mas, assim, vou tentar seguir agora. Aí tem essa pilha aqui, gente. Tem mais essa pilha aqui, ó. Aqui, ó, pra vocês verem. Aqui, ó. Mais essa pilha. E tem mais ali. E tem outros na casa do pessoal, da coordenação, tá? Tem outros com uma técnica, tá com contrato de um habitacional. Assim, a gente tá organizando para não ficar sobrecarregada, porque de repente eu tive que aprender a caminhar sem a minha amiga aqui, entendeu? Então, muito difícil. Além de ser doloroso, a gente tem um luto pra gente carregar. Tem um luto. E tem o trabalho que a gente precisa fazer, porque existem milhares de pessoas que dependem que a gente continue de pé. Então, tem hora que é um pouquinho difícil, mas eu vou honrar tudo que a gente construiu juntas. A última vez que ela era professora, agora ela estava trabalhando como professora no município do Ipojuca, e eu estava fazendo trabalho social com as famílias de lá. Ainda tenho trabalho social, mas eu fui com ela e voltei nesse dia, porque ela ia dar aula e eu ia fazer o trabalho social. Então, ela me levou de carro e quando ela voltou, ela passou lá para me pegar. E aí, quando a gente vinha no caminho conversando, de repente ela ligou o som e botou uma música. Eu nem gosto de música sertaneja, mas ela gostava. E ela botava pra gente escutar. E aí, quando ela botou aquela que fala assim: e olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Aí pronto. Ela botou no último volume e cantando e dirigindo, cantando, feliz, comemorando, a gente vinha. Foi a última vez que eu andei com ela.
que a gente veio junta, de Pojuca. E aí, quando eu escuto essa música, eu só me lembro dela, gente. Eu estava essa semana no aniversário da minha filha, e aí, de repente, o pessoal botou essa música, gente. Aí eu me afastei, fui para um cantinho assim, para lembrar, para pensar, né? O que a minha amiga, onde é que ela tá e o que é que ela tá vendo, o que é que ela tá. E eu. Pronto, tem que sobreviver, né? Tem que seguir. Ela partiu no dia que ela completou 52 anos, no dia do aniversário dela, ela partiu. Assim, inesperadamente. Ninguém estava preparado para isso. Ninguém está preparado para isso. Ninguém está preparado para isso, mas a gente sabe que a morte faz parte da vida, né? É um processo. Mas a gente não estava preparado para seguir sem ela. Não estava. Nem a família dela, nem a gente, nem os amigos mais próximos. Ninguém estava preparado para seguir sem ela. Né? E ela foi embora. Eu fiquei junto dela ali, junto do corpinho dela. Corpão, porque ela era enorme. Fiquei junto do corpão dela o dia inteiro no hospital. Assim, fiquei junto dela, fiquei no hospital. Me afastei um momento quando foi para pegar a roupa dela, a roupinha de vestir ela. Fui pegar a roupa, escolher a roupa para vestir ela. E depois, quando o corpo foi encaminhado para o SVO, né, Serviço de Verificação de Ocorrência, eu fui junto, fiquei lá. O carro ficou horas, o corpo fica dentro do carro da casa funerária horas, esperando a vez para poder entrar, para ser feito ali os procedimentos. E eu fiquei lá o tempo todo lá junto do carro. Ela lá dentro do carro e eu lá do lado. E depois, mas eu tentei me manter forte, sabe? Porque a gente tinha tido uma conversa no dia 26 e a gente tinha falado, vê que conversa sinistra, a gente tinha falado sobre isso, porque a gente sempre brincava e brincava sério. Dizia, olha, um dia a gente vai, porque a gente está se despedindo dos amigos. Aí se eu for primeiro, tu olha Isabela, que é a minha filha caçula, e a minha mãe, toma conta delas lá no velório para ninguém fazer palhaçada. A conversa da gente era essa. E ela disse a mesma coisa, não, se eu for primeiro, tu olha lá, olha a Bruna, que eu acho que é mais sensível, e a minha mãe, mas bom, resumindo, foi isso. No dia 26 de agosto, a gente teve essa conversa de horas conversando sobre isso, que ia ter piquenique. O pessoal vai fazer piquenique no velório da gente, vai ter ônibus para levar as pessoas para o velório. A gente estava falando sobre isso no dia 26 de agosto, e rindo, eu dizendo que eu queria escutar, que eu não queria que ninguém cantasse música triste no meu velório, que ninguém fizesse a mãe chorar. Eu disse a ela, olha, bota lá um som e bota para botar uma música de Bon Jovi. Bota It's My Life, do Bon Jovi. E aí o meu epitáfio tá pronto, tal. Ela disse, eu não quero nem epitáfio, eu quero que seja o meu corpo cremado e que eu não quero nem, se eu pudesse, não tinha nem velório, ela dizia. A gente fez o planejamento do velório. E o corpo dela foi cremado, mas eu não aguentei ficar até a cremação. Eu fiquei o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Teve uma hora que eu não estava mais... E eu segurando o choro, porque eu tinha prometido que ia dar um amparo para a família dela, para ninguém chegar junto dele. Ela disse assim, eu não quero palhaçada no meu velório. Ela disse, eu não quero palhaçada no meu velório, ela disse. E era desse jeito mesmo que ela falava. Então eu passei o dia inteiro ali, quando eu tinha alguém querendo ter um ciricutico, olha, ele não queria essas palhaçadas no velório dela, viu? Eu fazia. Se controle, se acalme. Foi isso, gente. Mas teve uma hora que eu não aguentei mais. E eu fui para casa e eu chorei. Dias e dias depois eu chorei. Tive crise de gastrite, a depressão, a procrastinação tomou conta de mim de novo. Mas naquele momento que eu tinha prometido a ela que eu ia segurar, eu segurei. E aqui isso aqui é resultado do que a gente conquistou. A gente conquistou uma história linda, a gente construiu uma história linda. A gente fez viagens maravilhosas. A gente foi até o meio do mundo. A gente foi para o Equador aprontar lá. A gente aprontou. Foi encontro de mulheres
latino-americanas e caribenhas. Era encontro de lideranças femininas da América Latina e no Caribe. E nós fomos, nós duas. Minha amiga me levou. Aí essa foto que vai ficar na capa é a foto da viagem que a gente fez para o Equador. Ela gostava muito de viajar, muito, muito. E a última viagem que ela fez, dia 26, dia 26 não. Isso foi outra conversa que ela teve, que a gente tinha conversado justamente sobre isso, do tempo que a gente precisava dar qualidade ao tempo da gente, porque a gente passa, não sabe quando a gente vai. Então, o tempo que a gente tem aqui, a gente precisa da qualidade. E aí ela dizia, é isso mesmo, Edilene. Antes de eu partir, eu quero conhecer a neve. E foi o que aconteceu. Ela fez uma viagem para o Chile. Ela foi conhecer a Cordilheira dos Andes. E dia depois ela partiu. Ela queria muito conhecer a neve. E ela conheceu a neve. Pessoal, tive que dar uma parada porque chegou um carro de som aqui, agora nessa época de campanha política, né? Parou mesmo aqui na frente um carro de som, um barulho enorme. Então era isso, gente, que eu queria falar com vocês. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu vou trazer outro vídeo para falar sobre a questão dos habitacionais. Eu vou, apesar de ser muito doloroso isso que a gente está, esse momento que a gente está vivendo, eu procuro sempre honrar tudo que eu aprendi com a minha amiga, né? Tudo que eu aprendi com ela, tudo que a gente viveu e tudo que a gente construiu. Tem uma coisa que ela dizia para mim, que era o único patrimônio que a gente tem é o nome, né? Então, o nome dela eu vou honrar para sempre, tudo que eu aprendi com ela. É uma pessoa que faz muita falta mesmo na minha vida. Essa semana teve um dia que porque tudo que eu fazia, olha, eu vou me mudar. Eu perguntava logo a ela, eu vou me mudar daqui para ali, o que é que tu acha? Né? Até minhas filhas, minha filha estava fazendo a faculdade, parou a faculdade para fazer um curso técnico. Aí eu, poxa, fiquei arrasada, cheguei na casa dela chorando. A Andresa parou de estudar, a Andresa parou a faculdade para fazer um curso técnico, e ela vai fazer isso, isso, isso. Aí eu pensando que ela ia ter um pensamento parecido com o meu, quando eu terminei de falar, ela fez, que bom, eu assim, é bom, é bom, bom sim, porque a sua filha ela tem uma meta e ela estabeleceu um prazo para cumprir a meta dela. Então, na hora virou a minha chavinha e a minha filha cumpriu exatamente. Ela diga a ela que eu dou os parabéns a ela e o primeiro jaleco dela eu vou dar. Então, o primeiro jaleco da minha filha foi ela que deu. E meu Deus, eu perdi essa pessoa. Então, aí, nos momentos difíceis, como essa semana passou, a gente teve momentos muito difíceis essa semana por conta desses cadastros das famílias, a gente está passando um sufoco danado. E teve uma hora que eu disse, meu Deus do céu, e agora, meu Deus, quem vai ser meu esteio? Para quem eu vou perguntar? A quem eu vou recorrer? E aí eu fiquei tentando imaginar o que é que ela diria para mim se ela tivesse aqui. E é assim que eu estou tentando fazer. E fora isso, formou-se uma rede de apoio assim enorme, sabe, de pessoas, de amigos, de amigas nossas, mais amigas, né? Que nós somos mulheres assim que nos acolhemos, nos fortalecemos muito. Então criou-se uma rede aqui. Tem dia que eu não tô, parece que elas sentem de onde está, de onde estão, porque ela era assim, eu e ela éramos assim. Quero falar com fulano, quero falar com fulana, e eu quero falar sobre isso, isso e isso. Daqui a pouco ela ligava para mim. Ela ligava. E aí eu fazia, poxa, eu tava pensando em tu agora. Ela, então diga o que é. Então era desse jeito. E era do mesmo jeito comigo. Eu ligava para ela, ela fazia, menina, eu tava pensando em tu agora. E essa semana teve um dia que eu tava pensando muito, muito, muito mesmo nela, no que ela ia dizer para mim naquela hora, Justamente, duas amigas nossas que fazem parte dessa rede, naquele momento que eu estava muito aflita, ligaram para mim. Uma mandou uma mensagem: oi, como é que você está? Tá tudo bem? E daqui a 5 minutos a outra mandou a mesma mensagem: oi, como é que você está? Tá tudo bem? Eu falei isso para elas.
E elas sabem, se elas assistirem esse vídeo, elas vão saber de quem é que eu estou falando. É Bia e Patrícia, minhas amigas, irmãs agora. Que a gente se denominava Irmãs Rocha. Éramos 3 Rochas. Edilene Rocha, Patrícia Rocha e Shirley Rocha. Nós éramos as 3 Rochas. E agora tem mais uma Rocha, que é Bia, para manter o equilíbrio das 3. Então, eu sentia necessidade de falar com ela e daqui a pouco Bia ligou. Ou Patrícia mandou uma mensagem, depois de 5 minutos Bia também mandou a mesma mensagem. Então é como se ela, de lá de onde ela estivesse, dissesse assim, ó, procura a Edilene que ela está precisando de ajuda. E, e é isso. O que vem me conformando a continuar, né? É justamente os compromissos que a gente tinha, né? O compromisso que eu tenho com o nome dela e com a nossa história. E essa rede de apoio que se tornou, que se formou em volta, né, de mim. E é sobre isso, gente. Eu não vou mais estender esse vídeo. Eu vou voltar a falar, vou trazer outro vídeo falando sobre a questão da moradia. Como nós, sendo mulheres, crocheteiras, podemos ter nossa moradia, né? Podemos ter uma casa para morar, um apartamento para morar, tá? E aí eu vou trazer para vocês a minha experiência com o programa Minha Casa Minha Vida, né? Que para mim é um programa revolucionário que mudou a vida de muita gente aqui. E aí eu moro em um habitacional que foi construído pelo Minha Casa Minha Vida. E eu quero trazer para vocês também, que eu sei que muita gente paga aluguel, muitas de nós, muitas crocheteiras, eu vejo aí as meninas falando que paga aluguel caro, paga 400, paga 400 não, 800, 900 reais de aluguel, é muito dinheiro. Então, vou trazer para vocês um videozinho falando sobre isso, tá bom? Eu queria agradecer a quem ficou até o final, dizer que a gente vai seguir. Eu precisava falar sobre isso porque de uns dias para cá eu acho que as pessoas perceberam como eu estou um pouco triste, de vez em quando eu falo alguma coisa que não está bem, porque... E falei sobre essa perda dessa minha amiga que foi muito importante na minha vida, a pessoa que mudou minha vida completamente. Eu sou o que eu sou porque ela foi na minha vida. E eu nunca vou esquecer isso. E eu procuro fazer com os outros, com as outras principalmente, ser na vida das outras pessoas tudo aquilo que ela foi na minha vida. Fazer a diferença na vida de alguém, né? É sobre isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um cheiro no coração de vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Sintam-se todos abraçados e abraçadas.